deve ser bastante evidente para a maioria de nós a necessidade de se introduzir no mundo uma diferente espécie de pensamento e ação. E tal coisa exige uma observação muito atenta de nós mesmos. Não uma simples análise, mas uma penetração profunda nas atividades de cada um de nós. Os problemas de nossa existência diária são numerosos e nos faltam os meios e a capacidade de resolvê-los. E uma vez que as nossas vidas são tão insípidas, tão monótonas e estúpidas, procuramos escapar intelectual ou misticamente. Intelectualmente nos tornamos cínicos, engenhosos e eruditos. Misticamente, procuramos desenvolver certas faculdades ou seguir algum guru, esperando tornar os nossos corações mais caridosos e a nossa vida mais interessante. Ou percebendo a insipidez da nossa vida e o que se implica em nossos problemas, e percebendo que os problemas se aumentam, se multiplicam, pensamos que, para realizar uma transformação fundamental, não podemos agir como indivíduos, devendo agir como massa, isso é, coletivamente. Penso que é um grande erro se dizer que os nossos problemas devem ser resolvidos pela ação coletiva ou de massa. Acreditamos de muito pouca importância e sem cabimento a ação individual. Quando os problemas são tão vastos, tão complexos e urgentes. Por essa razão, nos volvemos para a ação coletiva ou de massa. Pensamos que se vocês e eu fôssemos agir individualmente, conseguiríamos insignificantes resultados e, por isso, aderimos aos movimentos de massa e tomamos parte na ação coletiva. Mas se examinarmos com toda atenção a ação coletiva, vemos que ela se baseia realmente em vocês e em mim. Parecemos considerar a ação em massa como a única ação eficaz, porque ela produz um dado resultado, mas esquecemos que a ação individual é muito mais eficaz. Porquanto a massa se compõe de muitos indivíduos. A massa não é uma identidade independente. Não está separada de vocês e de mim. Importante, pois, é que se compreenda que a ação criadora, a ação verdadeiramente eficaz, só pode ser promovida por indivíduos. Isso é, por vocês e por mim. Ação em massa é, na verdade, uma invenção do político. É uma ação fictícia, na qual não existe pensamento e ação independentes do indivíduo. Se consultar a história, verá que todos os grandes movimentos que resultaram em ação coletiva começaram em indivíduos como vocês e eu, indivíduos capazes de pensar muito claramente e de ver as coisas como são. Esses indivíduos, com sua compreensão, atraem outros e dá-se aí a ação coletiva. Afinal de contas, o coletivo é composto de indivíduos e só a reação do indivíduo, de vocês e de mim, pode produzir uma alteração fundamental no mundo. Mas quando o indivíduo não percebe a sua responsabilidade, ele a passa para o coletivo. E o coletivo é, então, utilizado pelo político hábil ou pelo hábil guia religioso. Mas se perceber que a vocês e a mim compete transformar as condições do mundo, um indivíduo assumirá extraordinária importância, deixando de ser um mero instrumento nas mãos de outros. Assim, pois, vocês, o indivíduo, são parte da sociedade. Não está separado da sociedade. O que é, a sociedade é. Conquanto a sociedade seja uma entidade separada de você, você a cria e, portanto, somente você a pode modificar. Mas ao invés de compreendermos a nossa responsabilidade como indivíduos, no meio do coletivo nos tornamos, como indivíduos,
cínicos, intelectuais e místicos, eximimos-nos a nossa responsabilidade em referência à ação positiva, que deve ser revolucionária no sentido fundamental. E enquanto um indivíduo, que somos vocês e eu, não assumir a responsabilidade da completa transformação da sociedade, a sociedade permanecerá como está. Parecemos esquecer que o problema do mundo é o problema individual, que os problemas do mundo são criados por vocês e por mim como indivíduos. Os problemas da guerra, da fome, da exploração e todos os outros inumeráveis problemas que se apresentam a cada um de nós são criados por vocês e por mim. E enquanto não compreendermos a nós mesmos, em todos os níveis, manteremos a degradação da atual sociedade. Assim, antes de alterar a sociedade, temos de compreender toda a nossa estrutura, a maneira do nosso pensar, a maneira da nossa ação, a natureza das nossas relações com pessoas, ideias e coisas. A revolução na sociedade deve começar com a revolução no nosso próprio pensar e agir. A compreensão de nós mesmos é de importância precípua, se desejamos realizar uma transformação radical na sociedade. E compreensão de nós mesmos é autoconhecimento. Temos feito do autoconhecimento uma coisa extremamente difícil e remota. As religiões tornaram o autoconhecimento muito místico, abstrato e distante. Mas se o examinarmos com cuidado, veremos que o autoconhecimento é muito simples e requer apenas atenção às relações. E ele é essencial se desejamos uma revolução fundamental na estrutura da sociedade. Se vocês, o indivíduo, não compreendem as tendências do seu próprio pensamento e das suas atividades, a mera realização de uma revolução superficial na estrutura exterior da sociedade só criará mais confusão e sofrimento. Se não conhece a você mesmo, se segue outra pessoa, sem conhecer todo o processo do seu próprio pensar e sentir, será, obviamente, levado a mais confusão e mais desastres. Afinal de contas, a vida é relação. E sem relações, não há possibilidade de vida. Não há vida no isolamento, porque o viver é um processo de relações. E as relações não se efetuam com abstrações, mas sim com a propriedade, com pessoas e com ideias. Em suas relações, vê a você mesmo tal como é. Não importa como seja, se feio ou belo, se sensível ou grosseiro. No espelho das relações, vê com precisão todo problema novo, toda a estrutura de você mesmo tal como é. Porque julga impossível alterar fundamentalmente as suas relações, procura fugir, intelectual ou misticamente, e essa fuga só criará novos problemas, mais confusão e mais desastres. Mas se em vez de fugir, examinar a sua vida de relação e compreender toda a estrutura dessas relações, terá a possibilidade de ultrapassar aquilo que está muito próximo. Por certo, para ir longe, precisamos começar com o que está muito próximo. Mas esse começo com o que está próximo é dificílimo para a maioria de nós, porquanto desejamos fugir do que é, do fato do que somos. Sem compreendermos a nós mesmos, não podemos ir longe, e nós estamos em relação contínua, visto que não há existência sem relações. A vida de relação, pois, é o imediato, e para ultrapassarmos o imediato, precisamos compreender as relações, mas preferimos examinar o que está muito distante,
o que chamamos Deus ou a verdade, a promover uma revolução fundamental em nossas relações. E essa fuga para Deus ou para a verdade é de todo fictícia e irreal. As relações são a única coisa que temos. E sem compreendermos essas relações, nunca descobriremos o que é a realidade ou Deus. Assim, para que se realize uma modificação completa da estrutura social, da sociedade, precisa o indivíduo purificar as suas relações. E essa purificação das relações é o começo da sua própria transformação.